Então, a gente viu até aqui sujeito simples, sujeito composto, sujeito determinado oculto, elíptico, desinencial e o sujeito indeterminado. Porém, a gente fez exemplos do sujeito oculto. Agora, a gente vai fazer exemplos do sujeito indeterminado, tá? Vou até apagar aqui em cima para a gente colocar algumas orações aqui do sujeito indeterminado, tá? Para você não se esquecer disso. O sujeito, gente, indeterminado só é indeterminado, tá? A nomenclatura dele é só essa, indeterminado. Você não pode confundir com o determinado, porque o determinado, ele é simples, determinado composto, determinado oculto. Esse daqui é só indeterminado. Aí, quando é que eu vejo verbos na terceira pessoa do plural, sem o sujeito, ok? Bem abreviadinho isso aí, porque isso está no seu livro, tá? Essa é a primeira regra. A segunda regra, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Essa partícula se é chamada de índice de indeterminação do sujeito, ok? Então, vamos lá. Primeira regra, vamos lá, exemplo. Falaram muito bem dois alunos do 7º ano. Bom, para descobrir o sujeito, eu preciso fazer a pergunta ao verbo. Quem é o verbo daqui? É quem? Quem falaram? Aí, eu não sei quem falaram. Quem falaram? Foram os alunos do 8º ano? Foram os alunos do 9º ano? Foram os pais? Então, o que acontece? Esse aqui você não vai usar o recurso, você vai até encontrar. Se você buscar, você vai encontrar a pessoa gramatical do verbo falaram é eles ou elas, ok? Eles ou elas. Mas, o que acontece? Você encontrou eles ou elas, mas não está aqui dentro, ok? E esse verbo está o quê? Na terceira pessoa do plural, sem o sujeito presente. O sujeito não está presente. Então, toda vez, então agora vamos gravar isso direitinho. Todas as vezes que você descobrir que o sujeito de um verbo é eles ou elas e não estiver aqui, ainda que você descubra pela desinência, você vai chamar de sujeito indeterminado, porque estabeleceu-se assim. Se a gente encontrar a pessoa gramatical eles ou elas, o sujeito é indeterminado. Indeterminado, ok? Vamos lá. Agora, a outra regra é: fala-se muito bem dos alunos do 7º ano. Gostaram disso aí? Do 7º ano. Aqui. Aí eu tenho um verbo aqui, na terceira pessoa do singular, não é isso? Na terceira pessoa do singular. Quem fala? É eu falo? É tu fala? Não. Ele, né? Ele. Mas esse ele aqui não está aqui, e ele ainda está acompanhado, a terceira pessoa do singular, mais o se. Então, eu chego à conclusão que esse sujeito é indeterminado, ok? Então, voltando à nossa regra.
sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito presente na oração, ou verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Então, a gente viu esse sujeito. Mas não para por aí. Para a nossa surpresa, a gente ainda tem outra classificação do sujeito, que é aquele que eu falei anteriormente, que é oração sem sujeito, que também pode ser chamado de sujeito inexistente. A gente vai ver aqui as regras. Essa é a maior regra que nós temos, é a oração sem sujeito, tá? E a gente vai ver direitinho isso aqui hoje, mas vocês vão poder, a gente ainda vai rever, vai fazer revisão desses conteúdos, vai passar, né, atividade de fixação, vai corrigir no livro, então a gente vai ter todo o tempo possível para nós gravarmos esse conteúdo. Então vamos lá ver as regras da oração sem sujeito. Então, quando é que não tem sujeito? Tem verbo e não tem sujeito. Verbo, sabendo-se que verbo é uma ação, que uma ação praticada por um sujeito. Uma pessoa, não é isso? Ela pratica a ação. Um objeto pratica a ação. Um carro, né? A ação do carro, não é isso? Ele desenvolve velocidade, não é isso? O carro pode quebrar, o carro pode enguiçar. Olha os verbos do carro, né? Então, essas são as ações. Porém, a oração de sem sujeito, uma das regras é quando o verbo for verbo de fenômeno da natureza. Como é? Não tem ninguém que possa praticar a ação que a natureza pratica. Por exemplo, a gente não pode fazer nevar, a gente não pode fazer chover, não podemos fazer trovejar. Então, se houver esses verbos e for literal, o que significa literal? Se for realmente a natureza que estiver exercendo essa ação, a gente diz que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Essa é uma das regras. Outra regra, né? A gente também vai ver outra regra de oração sem sujeito. Quando se estabelece, quando eu vejo que aquele verbo ele está explicitando tempo ou hora, tá? Por exemplo, o verbo ser, no sentido de expressar hora, é oração sem sujeito. Por exemplo, são 6 horas, são 12 horas. Então, isso é oração sem sujeito, porque a gente não pode mudar o tempo, né? A gente não pode. Né? Por exemplo, o verbo bater também, porque o verbo bater, ele pode também expressar hora. Bateu 6 horas no relógio da central. Então, esse verbo bater também é oração sem sujeito. A gente também tem outros verbos, um verbo acompanhado de preposição. Exemplo, chega de balbúrdia, chega de informação. Então, se eu tenho um verbo, o verbo acompanhado dessa preposição chega de, para de, a gente vai chegar à conclusão que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Essas regras, elas estão todas no nosso livrinho, aí na página, né? Vou mostrar a página para você, para que a gente não fique, abra o seu livro, para a gente ver tudo direitinho, né? A questão de oração sem sujeito. Né? Oração sem sujeito. A gente tem aqui, né? Oração sem sujeito. Aí diz aqui, vamos lá. Você viu aqui que a professora falou? Com verbo de fenômenos da natureza, ou fenômenos naturais também, né? Que hoje a gente chama, que é o verbo chover, ventar, nevar, trovejar, anoitecer, amanhecer, né? Relampejar. Isso daí é oração sem sujeito, porque não tem sujeito que possa exercer essa ação.
Agora, de repente, você vê esses verbos e não é literal. Por exemplo, a gente tem aqui, choveu, Guaraná, na festa de Carlos. Quem é o verbo aqui? Choveu. Mas a gente já viu chover Guaraná? Não. Chove água, ok? Por exemplo, aqui, tem essa daqui, ó. Choveu palavrões em cima do político. Quem é o verbo dessa oração? Choveu. Mas já vimos chover palavrão? Não. Chove, sempre chuva. Então, isso daqui não é literal. Então, eu não posso chamar isso aqui de oração sem sujeito, ok? Tá. Aí a gente vai ver uma outra aqui também. Com o verbo fazer também, no sentido de tempo decorrido. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido. O que é tempo decorrido? Tempo passado. Tempo que passou. Por exemplo, faz 10 anos que não o vejo. Então, aqui, ó, verbo. Esse verbo aqui está mostrando um tempo passado, né? 10 anos que não vejo. E esse verbo é impessoal. Você percebeu que ele é impessoal. Professora, por que impessoal? Ele está no singular. Por que eu cheguei à conclusão que ele é impessoal? Você vê o que completa o verbo fazer. 10 anos. 10 é plural. Por que o verbo está no singular? Porque ele é um verbo que está mostrando o tempo passado. Ok? Então, ele vai ser sempre impessoal. Por exemplo, com o verbo haver, no sentido de existir. Eu tenho o verbo haver aqui. Se o verbo haver puder ser trocado pelo existir, eu estou diante de uma oração sem sujeito. Exemplo. Há 30 alunos matriculados na escola. Você viu? O verbo é o verbo haver. Ué, mas 30 não é plural? Por que o verbo está no singular? Porque esse verbo ele pode trocar pelo verbo existir. Agora, o verbo existir não é impessoal, ele tem que concordar com o complemento. Se o complemento estiver no plural, o verbo existir vai para o plural. Se eu vou trocar, vai ser assim, existem, viu? Vai ser existem, viu? Ele já não é mais impessoal. Existem 30 alunos matriculados na escola, ok? Então, voltando. Se o verbo haver puder ser trocado pelo existir, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Se o verbo for o verbo de fenômeno da natureza, oração sem sujeito. O verbo ser, se for o verbo ser, no sentido de estar expressando tempo ou hora, são 10 horas. Oração sem sujeito, porque está expressando o tempo. Isso aí está na página, né? Isso na página 32. Então, nós também temos assim, ó, está calor. Está muito calor hoje. Aqui.
Você viu? Ó, aqui, esse verbo aqui, ele está expressando o verbo, né? Que está expressando o que, ó? Viu? Tempo. Né? O tempo está muito quente hoje, então, oração sem sujeito. E isso está aí, né, no nosso livro. A partir de agora, o que, que vai acontecer? Você fará os exercícios que se encontram. Olha bem, os exercícios, eles se encontram na página 33, né? Começa na página 33 até a página 36, né? Então, os exercícios, ó, isso aqui são os exercícios, tá? Os exercícios, eles estão aqui. Você fará os exercícios. Eu vou disponibilizar mais exercício de fixação para você, né? Vou digitar os exercícios de fixação e após você desenvolver essas atividades, eu voltarei para nós corrigirmos o dever do livro, ok? Nós vamos corrigir aqui o dever do livro e o dever, né, de fixação, tá bom? E eu creio que a gente vai tirar de letra esse conteúdo, tá bom, queridos? Fiquem com Deus, ok?